Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia! Muito bom dia! Começando, gente, com muito carinho, graças a Deus, né? Mais uma semana e com ela mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Muita luz e muita paz, muita alegria para você, para o seu coração. Meus amigos, hoje eu queria voltar num assunto que já tem um bom tempo que a gente não conversa aqui, mas é um assunto da maior magnitude, principalmente nesses dias atuais, em que a gente trabalha com a instabilidade emocional por causa da quarentena, coronavírus, problemas políticos, econômicos, e acaba, lógico, que não deixa de levar também a problemas espirituais, né? Ontem a gente, inclusive, falou muito sobre mediunidade, obsessão, né, na nossa palestra de ontem à noite, espero que vocês tenham assistido. Quem não assistiu, acho que vale a pena assistir, ainda está disponível durante algumas horas, para te auxiliar a entender um pouco melhor algumas coisas que talvez estejam acontecendo com você e você ainda não se dê conta, inclusive contigo e com sua família. Mas o ponto principal ao qual eu me refiro hoje é o pensamento. Exatamente a base de todas as coisas, de todos os fenômenos que nos acontecem. Pessoal, não é mistério para ninguém, né? Que o pensar bem, que o pensar correto, que o pensar saudável é algo que nos liberta de todos os sofrimentos. Nunca é demais lembrar que para cada um de nós experimentar dor e sofrimento, a gente precisa estar com a mente no futuro ou então prisioneiro do passado. Todas as vezes que a gente sofre é porque a gente está o quê? Pensando em algo que pode dar errado, não é? Temendo o amanhã, com receio do que o amanhã possa trazer, então a gente se lembra de dores, problemas, situações que nos fizeram sofrer no passado. Então, qual é a conclusão que a gente sempre chega quando a gente toca nesse assunto? Somente o pensamento, presta bem atenção nisso, somente o pensamento no momento presente é que nos liberta dessas angústias todas. Ontem, no nosso Evangelho no Lar, nós tivemos a presença maravilhosa da monge budista Reishin, que nos trouxe profundas reflexões a respeito de como cuidar exatamente desse patrimônio de todos nós, que é a nossa paz interior. E o budismo estuda isso de uma maneira muito profunda. Falamos sobre meditação, de muitas coisas, mas de novo a gente voltou a adivinhar em qual ponto? Pensamento no momento presente. Então, assim, indo de maneira prática, pessoal, eu sei que não é fácil para mim, para você, para qualquer um de nós, né? Com essa vida corrida, até com hábito mesmo que a gente acabou criando no mundo ocidental, de estar sempre pensando em alguma coisa, sempre preocupado com alguma coisa, sempre temendo que alguma coisa aconteça, não é fácil a gente dar um freio na mente e falar para a mente: calma, vive aqui e agora. Às vezes você até quer, mas não consegue, não é assim? Tem certeza. Quantas vezes você está doente e fala, eu quero ficar calmo, calmo, mas de repente a mente fica irritada porque o corpo não está legal. Às vezes a gente está com um problema financeiro, você fala, não, eu quero ficar confiante, mas aí o medo assola, né? O pensamento, meu Deus, eu não vou pagar minhas contas, o que é que vai ser no mês que vem? De repente você está passando por um problema afetivo, né? Está passando por um divórcio, uma separação, ou talvez alguém desencarnou, ou você está lidando com uma traição, ou lidando com alguma coisa que está te chateando na área emocional. De repente a gente até fala, eu tenho que ficar calmo, eu tenho que ser confiante, eu sei que tudo vai melhorar, mas de repente vem aquela vontade de chorar, aquele aperto no peito, é ou não é? Oh, eu te entendo. Fica calma. Sabe como é que se chama? Ser humano. Somos nós, meus amigos, somos nós. Somos nós vivendo a nossa experiência humana. E a experiência humana, ela tem dores, tem alegrias, tem felicidades, tem instantes de tristeza, não tem nada errado nisso. Não é disso que eu estou falando. Quando eu me refiro à questão do pensamento, eu me refiro a você deixar o teu pensamento negativo tomar conta de você. Isso sim é que é perigoso. O pensamento negativo baixa a vibração, a gente acaba entrando em ondas obsessivas, falamos disso ontem na live. O pensamento negativo faz com que a gente o quê? Diminua o poder do nosso sistema imunológico, que os hormônios que o nosso corpo libera, obviamente, não são saudáveis. Pensamento negativo não faz bem para ninguém. Então a gente tem que vigiar, não é? Pensar no futuro com prudência é legal. Observar o passado com carinho também, mas você tem que trazer sua mente para o momento presente.
treine. Não adianta falar, eu já sei. Saber e não fazer, gente, é a mesma coisa que não saber. Se você ainda é uma pessoa ansiosa, e não tem como você enganar você mesmo, você pode enganar os outros. Você sabe, você não tem a paz que poderia. Então treine em cada passo que você dá, a atenção no momento presente, né? Em cada passo dado, pratique as técnicas de mindfulness, que é a mente alerta, né? A consciência em cada passo dado, a consciência em cada golezinho de água que você toma, cada cafezinho que você toma, não é? A consciência atenta em cada garfada que você traz à sua boca. Treine. Mesmo que a mente teime em querer estar no futuro ou no passado, volte ela para o momento presente. Você vai tomar um remedinho? Então sinta o sabor do remédio quando ele tem sabor, ou então sinta você deglutindo esse remédio e ele te fazendo bem. O importante, gente, é aproveitar a qualquer momento, o banho, a caminhada, sabe, a nossa alimentação, para a gente poder estar realmente em paz e em contato com a nossa essência. Entende? A meditação, seja em movimento, que é o que eu estou trazendo aqui para vocês, que a gente chama de mindfulness, que quer dizer mente alerta, ou a meditação mesmo, sentado, olhinho fechado, independente da técnica que você utilize, vai te fazer muito bem. Então esteja atento, porque, meus amigos, se você é dominado pelo seu pensamento negativo, não adianta. Você pode rezar o quanto for, você pode assistir as lives que quiser, mas enquanto o pensamento negativo encontrar um terreno fértil na sua maneira de viver, na sua maneira de encarar a vida, infelizmente, paz você não vai ter. Não é? Até Jesus falava isso, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Mateus 6, versículo 34, você já sabe, não é? Deixai que cada dia cuide de si mesmo, porque basta cada dia seu próprio mal. O próprio Cristo nos aconselhava a viver no aqui e agora. Bom, então vai lá. Capricha nesse exercício de consciência no momento presente. Viva cada momento, cada atividade. Varrer a casa, lavar a louça, caminhar, mastigar, tomar banho. Traga a mente para o momento presente. No início pode parecer difícil, mas com o passar do tempo você vai ver que você vai se libertando dessas ansiedades e descobrindo Deus no aqui e agora. Bom, e se você se interessar mais por esse tipo de assunto, é por isso que a gente está fazendo o convite com tanto carinho. Agora, gente, no sábado, nós teremos o nosso retiro e um detalhe a mais, hein? Vamos fazer o retiro com tradução para Libras. Nós vamos trabalhar a inclusão da comunidade surda também no retiro de meditação. Olha que coisa mais linda. Além do nosso retiro mundial, sábado agora, até alunos do mundo todo que vão passar o dia todo meditando com a gente, aprendendo a como trabalhar melhor suas emoções. Sem sair de casa, nós teremos também a tradução em Libras durante todo o evento. Então, se você tem alguém da sua família que é surdo, que tem dificuldade de ouvir, com certeza vai encontrar apoio e acolhimento aqui junto conosco, porque a gente se preocupa muito em acolher todas as pessoas, para que todo mundo possa fazer parte desse processo de transformação. É o trabalho que o Instituto Namastê faz com o maior carinho junto com todos vocês, tá bom? Então, hashtag retiro, se inscreva, ajude a divulgar essa mensagem. Estamos aguardando vocês nesse sábado para um dia profundo, gente, de intensa transformação. Tá? Inclusive você, né, que está me escutando agora, porque alguém está traduzindo, porque você talvez seja uma pessoa surda, mas que aqui você também tem vez, né? E com certeza vai ser acolhido e acolhida com todo carinho, tá bom? Inscrevam-se, vocês com certeza não vão se arrepender. Um beijo grande no seu coração, que Deus abençoe, né, a sua mente, o seu coração no momento presente, porque pode ter certeza que sua saúde, sua família, tudo ao seu redor vai te agradecer. Fiquem com Deus, amigos queridos, e amanhã você já sabe, né? Amanhã convidado especial, Roçando Klinger com a gente no Evangelho no Lar. Daqui a pouquinho eu vou estar junto com vocês no nosso Evangelho. E hoje à noite iniciamos um projeto novo, às 20 horas, do Colchão ao Milhão, para ajudar as pessoas que precisam de apoio na área material. Que é assim, cada semana a gente está te ajudando numa área, hein? Só não melhora quem não quer. Fiquem com Deus e até breve. Até muito, meus amigos, muito breve.